Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre matrizes. Vamos ver um pouco de forma rápida o que é a matriz, os tipos de matrizes, as matrizes especiais que a gente tem. Então, vamos começar. Primeiro, definições iniciais sobre matrizes. O que é uma matriz? Matriz é um agrupamento retangular de elementos dispostos em M linhas. Toda vez que a gente falar sobre matrizes, a gente fala primeiro de linhas e depois colunas, tá? Sempre linha e coluna. Já coloca isso fixo na cabeça de vocês. Então, M linhas e N colunas, onde M e N são números inteiros maiores ou iguais a 1. Então, não tem como a gente ter uma matriz com uma linha negativa, tá? O tamanho ou a dimensão dessa matriz corresponde ao número de linhas e colunas existente. E a gente chama de ordem. Só para vocês entenderem um pouquinho, gente, porque eu acho muito difícil falar sem vocês enxergarem o que eu estou falando, né? Vamos lá, uma matriz a gente representa por uma letra maiúscula, igual um conjunto. E eu posso ter, por exemplo, uma matriz com 2 linhas, tá? 3 linhas. E, não sei, 4 colunas, ó. Menos 1, 5, 7, 4 e 2. Tá? Então, aqui eu tenho 2 linhas e 4 colunas. Só para vocês enxergarem, eu vou explicar melhorzinho depois como é que funciona essa questão de matriz, mas eu acho que dessa forma vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui. Então, tá aqui, ó, um agrupamento retangular. Às vezes é um quadrado, mas aí só para lembrar, o quadrado é um retângulo, só que com todos os lados iguais, tá bom? Então, só para a gente fazer uma referência lá à geometria. Onde a gente tem o primeiro número aqui, ó, é a linha, e o segundo número aqui é a coluna, tá bom? Então, a gente precisa que seja maior ou igual a 1, porque senão não vou ter uma matriz, simplesmente não vou ter, né? E aí, o tamanho que isso aqui vai ficar vai depender da quantidade de linhas e da quantidade de colunas. Eu digo que essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2 por 4, ordem. 2 linhas e 4 colunas, tá? É assim que a gente pronuncia. E aí, vamos lá. Dado a matriz A do tipo M por N, tá aqui uma matriz A, denomina-se elemento A e J. Então, vamos lá, vamos com calma. Quando eu tô falando da linha e coluna da matriz, a gente usa a letra M por N, tá? Então, letra maiúscula, M por N. Quando eu estiver falando, deixa eu trocar aqui a cor, desses elementos, aí eu vou usar a letra minúscula, elemento, igual conjunto. Quando eu falo de elemento, a letra é minúscula. E aí, para a linha e para a coluna que ele se localiza, a gente chama de I e J. É só uma nomenclatura, tá? Só para vocês entenderem. O importante é sempre vocês lembrarem que é primeiro linha e depois coluna. Então, por exemplo, esse elemento aqui que está na primeira linha e primeira coluna, a gente chama de A1, 1. Não é 11, tá? É 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Então, ele é 2. Se eu quisesse descobrir o elemento 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha é essa aqui. Primeira, segunda, terceira coluna é essa aqui. Então, o elemento é 7. Então, vamos lá. Estou falando de matriz. Letra maiúscula. E a linha e a coluna eu represento por M e N. Estou falando de elemento. Letra minúscula e as linhas e a coluna que ele tá, eu represento por I e J, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem uma matriz genérica. Por que genérica? Ó, porque eu não tenho aqui um número para indicar a linha e a coluna. Ó. Uma matriz M por N. E aqui eu não tenho os números. Eu tenho a posição dos números, o local. Então, o número que vai ficar nessa posição aqui, ele vai ficar na primeira linha e primeira coluna.
O que ficar nessa próxima, primeira linha e segunda coluna, até N colunas, né? Eu posso colocar quantas colunas eu quiser aqui. A mesma coisa com a linha, posso ter quantas linhas eu quiser, tá? Então, isso aqui a gente chama de matriz genérica. Se eu quiser construir uma matriz genérica, é A 3 por 2. Não sei os elementos, mas eu sei que a matriz genérica vai ser isso aqui, ó. Eu vou ter 3 linhas, então eu tenho um elemento que está aqui na primeira linha e primeira coluna, vou ter um elemento aqui na segunda linha, primeira coluna, e vou ter um elemento qualquer aqui na terceira linha e primeira coluna. Como tem duas colunas, aqui está a primeira, eu vou começar a construir a segunda. Esse elemento ele está em que posição? Esse elemento A aqui, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Todos eles vão estar na segunda coluna, né? Esse elemento A, ele já está na segunda linha e segunda coluna. Eu estou escrevendo o endereço dele. E esse daqui está na terceira linha e segunda coluna. É como se eu estivesse construindo um condomínio e eu não sei quem vai morar ainda. Mas aí nessa casa aqui, essa casa vai ser o número 11. Mas a gente não lê 11, tá? É só para vocês entenderem. Tá na primeira linha e primeira coluna. Ah, essa casa aqui, segunda linha, primeira coluna. Não sei quem são os moradores, mas eu construí um condomínio que tem duas linhas, tem 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona essa matriz genérica. A gente indica a posição dos elementos. E aí, como é que funciona para a gente colocar os inquilinos dessa casa? Tem uma forma da gente fazer isso, que pode ser qualquer uma. Neste caso aqui, por exemplo, eu estou falando aqui, ó, seja A igual a A e J, tá? Isso é o quê? Uma matriz. Nesse caso, eu quero 3 por 3, isso aqui muda. Nesse exercício tem que ser 3 linhas e 3 colunas. E qual é a fórmula para eu descobrir quem vai ficar em cada casa? É essa daqui. Se o número da casa, né, a linha e a coluna for igual, for diferente, eu somo. Se for igual, eu coloco 1. Ih, eu não entendi nada, professora. Tá, vamos ver. Primeiro vamos montar a matriz genérica, vamos com calma? Matriz genérica de uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Então vamos lá, vou começar pelas linhas. Olha, nessa primeira casa fica na primeira linha e primeira coluna. Essa segunda casa fica na segunda linha, primeira coluna, e essa fica na terceira linha, primeira coluna. Tem que construir 3 colunas aqui ainda, né? Vamos para a segunda. Essa casa, primeira linha, segunda coluna. Essa casa, segunda linha, segunda coluna. E essa casa, terceira linha, segunda coluna. Falta só mais uma. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. E, finalmente, terceira linha, terceira coluna. Fechei aqui meu condomínio. Tá aqui uma matriz genérica, 3 por 3. Só que agora a gente vai mudar as pessoas, né? Vamos trocar esses elementos genéricos por números. Então, vamos ver aqui como é que isso vai funcionar, tá? Se a linha for diferente da coluna, eu tenho que somar a linha com a coluna. O que significa isso? Aqui nesse primeiro, 1 e 1. 1 e 1 é igual. Se for igual, quem vai morar lá é o número 1. Então tá, número 1. Mas para essa casa aqui, ó, 1, 2, é diferente a linha da coluna. O que eu tenho que fazer? Somar a linha com a coluna. Então, aqui eu tenho 1 e 2, eu vou somar 1 mais 2. Aqui também é diferente, significa que eu tenho que somar 1 mais 3. Sempre vai ser assim? Não. Essa daqui é a fórmula para eu montar essa matriz aqui. Isso aqui, como cada elemento vai ser, muda, tá? É diferente. Cada exercício vai pedir uma coisa diferente. Nesse daqui, ó, é diferente. Então, eu faço 2 mais 1. Esse aqui é igual, não preciso de conta, é só colocar o número 1. É diferente, então eu faço 2 mais 3. Diferente,
3 mais 1, diferente, 3 mais 2, igual, então vou repetir 1. Agora a gente faz a conta e fecha a nossa matriz. Então, tenho 1, 2 mais 1, 3, e 3 mais 1, 4. 1 mais 2, 3, aqui é 1. 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 4. 3 mais 2 mais 3, 5. E 1. Fechei, olha, descobri qual é a matriz A. A matriz A que está pedindo aqui é essa matriz aqui, ó. Tem 3 linhas e 3 colunas. 1, 3, 4, 3, 1, 5, 4, 5, 1. Resolvi. Vou fazer mais um para vocês entenderem, para a gente fechar essa primeira parte do vídeo. Observa que eu fiz questão de pegar a mesma matriz com 3 linhas e 3 colunas para vocês entenderem que a gente tem que mudar a forma. Nesse exercício, eu nem preciso armar toda a matriz. Por quê? Eu tenho aqui a forma que eu vou calcular, mas eu só peço o elemento A23. Ou seja, 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. E aí, o que a gente tem? Que 2 é diferente de 3. Então, eu vou usar essa fórmula aqui para calcular o valor desse elemento aqui, ó, A2, 3. O que eu faço com esse elemento? Aqui está falando que eu tenho que pegar a linha e somar 4 vezes a coluna. A linha é 2, mais 4 vezes a coluna, que é 3. Então, multiplicação primeiro, aqui eu tenho 12. Então, esse elemento é o 14. Mas só para a gente fechar o vídeo e entender como é que funciona, né? Eu vou montar a matriz genérica aqui rapidinho, que é a mesma do exemplo anterior, tá? A1, A2, 1, A3, 1, A1, 2, A2, 2 e A3, 2. É genérica, então ela não muda. Sempre que eu quiser uma matriz que tenha essa ordem, essa vai ser minha matriz genérica. Isso aqui não muda, tá? O que muda é a forma de encontrar os elementos, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Sempre que for igual, eu faço essa conta aqui de cima. Sempre que for diferente, eu faço essa conta aqui embaixo. Então, um pouquinho mais complicado, não é simplesmente colocar o número, né? Nesse primeiro elemento é igual, significa que eu tenho que fazer a linha menos 3 vezes a coluna. Então, 1 menos 3 vezes 1. Aqui embaixo é diferente, então já vou usar essa aqui de baixo, ó. 2 mais 4 vezes 1. Aqui também é diferente, 2 mais 4 vezes 1. 2 não, 3. Queria... Aqui eu tenho que colocar a linha, e a linha mudou, né? Então, aqui é 3. Então, tem aqui, ó, 3 mais 4, 1. Venho para esse que também é diferente, então, tem que fazer a linha mais 4 vezes a coluna. 1 mais 4 vezes 2. Aqui já é igual. Aí, eu já venho para essa fórmula daqui de cima, ó. 2 menos 3 vezes 2. Então, tem que tomar cuidado para não confundir. Aqui embaixo é diferente. Diferente, eu uso essa fórmula. Então, fico 3 mais 4 vezes 2. Aqui também é diferente. Então, eu pego a linha mais 4 vezes a coluna. Linha mais 4 vezes a coluna. E aqui é igual, então, eu tenho linha menos 3 vezes a coluna. Tá? Aqui eu não vou fazer a conta, mas é só resolver primeiro a multiplicação. E aí sim, depois somar ou subtrair. E vocês vão encontrar os elementos dessa matriz. Mas observa que essa matriz aqui é chamada de matriz genérica, porque toda vez que eu tiver essa matriz aqui, de ordem 3, eu vou fazer essa matriz genérica. E o que muda é a forma de encontrar os elementos. É um pouquinho complicado, mas se vocês fizerem com calma, vocês vão entender, tá? E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Próximo vídeo a gente vai ver algumas matrizes especiais.